Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo dessa aula de hoje, né? E nós vamos começar aqui o segundo vídeo com o conceito de operadores logísticos, tá certo? Então, o conceito de operador logístico, como a gente, dando continuidade ao que a gente estava falando no vídeo anterior, né? O operador logístico é uma empresa que a especialidade dessa empresa, dela, né? É prestar serviços na área de logística. Então, o que ela faz, né? Ela vende para as empresas serviços de logística como armazenagem, como transporte, como a embalagem, certo? Que a gente chama de consolidação e desconsolidação de cargas, o cross-docking, certo? Gestão de armazéns, enfim, atividades ligadas à área de logística. E, hoje em dia, né, os operadores logísticos também estão oferecendo serviços que agregam valor, que podem ser mesmo até, digamos assim, partes do processo produtivo, certo? Então, um operador logístico é o que o americano chama de 3PL, que é o provedor logístico ou fornecedor logístico terceirizado, Third Party Logistics Provider, né? Então, esse fornecedor logístico ou provedor logístico é uma empresa que presta serviço na área de logística. Antigamente, as empresas que prestavam serviço na área de logística eram essencialmente transportadoras, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, elas além de transportar, elas executam outras atividades de logística, como por exemplo, como eu falei, a armazenagem, a, a gestão dos estoques, embalagem, certo? E outras atividades ligadas à área de logística. Então, assim, os operadores logísticos, eles são empresas que terceirizam a atividade de logística. Então, eles fazem o sourcing, ou fornecimento. Eles são aqueles fornecedores que a gente discutiu na parte de procurement, né? Que fornecem para a empresa, um fornecedor que fornece para a empresa serviço logístico. Certo? Então, assim, você tem uma série de questões que têm que ser levadas em conta pela empresa na hora de definir um prestador de serviço logístico, né? Como qualidade, custo, mas o que normalmente a empresa busca, né, é o custo. E aí hoje, um prestador de serviço logístico ele não pode se considerar um prestador de serviço logístico se ele não entregar os produtos no prazo certo, na qualidade correta, sem atrasos, sem falha, né? E aí o que vai diferenciar esse prestador de serviço logístico de outro vai ser o custo. E é isso que vai determinar a escolha dele por parte da empresa contratante, né? Então, as empresas hoje, elas buscam cada vez mais esses prestadores de serviço logístico, né? Visto que as atividades logísticas elas são consideradas atividades que são essenciais para o sucesso da empresa, mas que não fazem parte da atividade principal da empresa, né? Então, a empresa que trabalha como operador logístico, ela passa a ser uma espécie de é, etapa do processo produtivo da empresa que a contratou. E aí ela precisa ter um compromisso grande com a empresa cliente, né? Porque aí é o produto dela. Então a relação aí tem que ser uma relação de parceria. E além disso, é preciso que elas, entre si, as empresas parceiras também tenham uma relação de parceria. Porque uma empresa parceira não pode, para ter mais eficiência, atrapalhar uma outra empresa parceira, um outro fornecedor de serviço logístico que esteja atuando com a empresa cliente, né? Aí, assim, como as empresas hoje terceirizam muitas atividades e muitas atividades ao mesmo tempo,
muitas vezes a empresa ela perde capacidade de gerenciar todas as empresas terceiras que trabalham para ela. Aí, nesse caso, é comum a empresa contratar uma empresa para gerenciar os terceiros. Esse processo de gerenciamento dos terceiros ou gerenciamento dos operadores logísticos é chamado de quarteirização. Então, a quarteirização é uma empresa terceira que gerencia e administra os terceiros. Certo? Então, a quarteirização ela veio como uma forma de ajudar a empresa a centralizar as decisões que devem ser tomadas com relação aos operadores logísticos ou às empresas terceiras. E isso se justifica principalmente pela intensificação de atividade de comércio eletrônico. Então, devido às atividades de comércio eletrônico, as empresas têm aumentado as suas atividades comerciais e a ponto de justificar, né, a contratação de muitos terceiros e com isso precisa de uma empresa que venha a gerenciar essa grande quantidade de terceiros. Bom, aí quais são os principais serviços que esses operadores logísticos eles oferecem, né? As empresas, como eu já falei, que terceirizam os chamados prestadores de serviços logísticos, no início, quando começou as atividades de terceirização, elas basicamente faziam transporte, certo? Mas hoje, além do transporte, elas também fazem gerenciamento de estoque, fazem gerenciamento de armazéns, elas fazem o cross-docking, né, que a gente viu já, fazem a parte da produção, inclusive, certo? Etapas do processo produtivo. E no caso mais extremo da terceirização, que eu considero que seja o consórcio modular, né? O terceiro ele passa a ser, né, o responsável pela produção do produto, desde a entrada da matéria-prima até a obtenção do produto final. Então, nesse caso, no caso do consórcio modular, o terceiro ele é responsável como integrante do processo produtivo por todo o processo. Cada etapa é realizada por um terceiro que tem competência para aquela etapa. Certo? Um autor, né, o Novaes, ele escreve sobre uma pesquisa realizada por Luna e Novaes. Luna é a professora Mônica Maria de Mendes Luna. Ela foi coordenadora do curso de Engenharia de Produção da UFC, no tempo que eu fui professor lá. E ela fez uma pesquisa com 107 empresas sobre os prestadores de serviço logístico para fazer um perfil, traçar um perfil desses prestadores de serviço logístico. E aí o resultado da pesquisa ele divulgou, né, informando que as empresas nessa pesquisa foram classificadas em 3 dimensões ou 3 fatores. O primeiro foi o fator arco, né? O fator arco é o mais simples, ou é o prestador de serviço mais simples, ou a empresa que está classificada nesse fator arco é a empresa que presta o serviço mais simples, que ele é basicamente uma transportadora e a relação dele com a empresa é uma relação mais do ponto de vista da informática. A empresa terceira fica lá no escritório dela e por meio das ferramentas de comunicação ela faz os procedimentos, né, de transporte, de gestão dos estoques baseados aí nos vendedores, certo? Entregas do tipo Milk Run, rastreamento de carga, roteirização, enfim, é o serviço mais simples, né? O fator propriedade de ativos são as empresas que terceirizam os serviços logísticos porque não querem ter nos seus ativos um valor muito elevado. Então, a empresa terceiriza com o prestador de serviço logístico porque ela não quer ter frota própria. Aí, no caso, a empresa
que faz parte desse fator, a empresa logística que faz parte desse fator, ela tem a frota própria, né? E aí ela passa a oferecer essa frota para fazer o transporte dos produtos da empresa contratante. É o caso, por exemplo, do McDonald's. Uma empresa transportadora é a que faz o abastecimento das lojas do McDonald's nas cidades, certo? Aí também tem as empresas que têm os seus próprios centros de distribuição, né, tem os seus próprios armazéns e todos os equipamentos que precisam para operar esses armazéns e essa distribuição. Então, já o fator nó, né, as empresas logísticas que estão classificadas dentro desse fator nó, que é o mais sofisticado, é o que exige mais estrutura, o que exige mais equipamentos, né, ela faz praticamente todos os serviços que são necessários para o produto sair da empresa contratante e chegar na mão do cliente. Gestão de estoques, né, transporte, utilizando tecnologia de ponta, né, o gerenciamento de condomínios logísticos, a oferta de condomínios logísticos e assim por diante. As empresas que fazem parte desse fator nó, elas são empresas mais, como eu disse, mais sofisticadas, certo? Então, as empresas, né, resumindo, elas ofertam, as empresas prestadoras de serviços logísticos, armazenagem, controle de estoque, embalagem, né, serviços como o WMS, que é o sistema de gestão de armazém, o TMS, que é o sistema de gestão de transportes, né, e assim por diante. As vantagens da terceirização, basicamente, é a redução de custos. Reduz custos com instalações, porque a maior parte das instalações passam a ser de responsabilidade do terceiro, ou a empresa contrata terceiros que já tenham instalações que possam prestar serviço, né? A redução dos custos com frotas, porque aí a manutenção da frota de veículos, compra de pneus, combustível, passa a ser do terceiro, a responsabilidade. Redução de gasto com manutenção de equipamento de transporte, como empilhadeiras, as patinhas, os próprios armazéns, as estantes, né? O aumento da qualidade dos produtos, porque os terceiros são especialistas e passam a executar o trabalho de uma maneira mais eficiente, trabalho logístico de uma maneira mais eficiente, né? A redução dos custos de estoques, porque os estoques agora passam a ser dos terceiros, são eles que são responsáveis pelos estoques. E, além disso, o controle desses estoques é feito pelo terceiro, que é muito importante, né? Então, a questão de seguro, a questão de mão de obra que gerencia os estoques, é muito mais feita de forma muito mais eficiente pelo prestador de serviço logístico, né? Outra coisa é que a empresa deixa de se preocupar com a atividade que não é a atividade fim dela, que é o caso das atividades ligadas à logística, e passa a se preocupar com o negócio dela, né? E aí ela pode, inclusive, expandir os negócios dela de forma global, certo? Como desvantagens, um dos grandes desvantagens da terceirização é o risco que ela traz para a imagem da empresa, porque o terceiro, ele pode não realizar o serviço a contento, pode acontecer de o terceiro falhar, né? E ele falhando, se o terceiro falhar, a imagem que vai ser arranhada não é a imagem do terceiro, mas a imagem da empresa. É como eu costumo dizer, se uma TV dá um problema com um componente eletrônico, você não vai ficar com raiva do fabricante do componente eletrônico, você vai ficar com raiva da TV, certo? E assim por diante, né? Existe dificuldade na gestão dos terceiros, é tanto que em alguns casos é preciso de um terceiro que gerencia os terceiros, né? No caso da quarteirização, né? É preciso ter muito cuidado com a contratação e aí, o estabelecimento desses contratos de terceirização, porque pode ocasionar problemas jurídicos, né? Demandas judiciais. Pode acabar o relacionamento sendo debatido na justiça, certo? Então seria isso, né? O nosso conteúdo para você estudar. Eu espero que você tenha aproveitado aí. Você pode fazer uso aí do pausa várias vezes e voltar o vídeo quantas vezes você precisar para ver um assunto que não ficou claro. E na segunda-feira a gente vai debater esses assuntos lá na sala de aula, ok? Um abraço e a gente se encontra lá.